Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é Carol Targino. Você está no canal Elocrentes, o canal que ama falar da palavra de Deus. E nesta semana a gente vai tratar de um assunto muito pertinente aos debates atuais. Então, vem comigo para você aprender mais sobre a aula desta semana. Blá, 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 blá. Pense sobre a palavra estereótipo. Você sabe o que significa estereótipo? Estereotipar uma pessoa é colocar marcas sobre ela, padrões que a gente concebe na nossa cabeça. Então, o estereótipo muitas vezes carrega marcas negativas que nós fazemos sobre outras pessoas, outras coisas. Vou dar um exemplo. Nas Olimpíadas, o que mais se falou antes mesmo dos Jogos Olímpicos começarem foi sobre o uniforme dos atletas do Brasil. E como foi taxado esse uniforme? É a moda evangélica, a moda evangélica, roupa de assembleia. Nós só podemos taxar esse uniforme desta forma porque temos um estigma relacionado à roupa de crente. Então, por esta razão, foi possível fazer chacota, em certo sentido, sobre o uniforme dos atletas, porque a gente espera, ou esperava, que os atletas vestissem uma coisa totalmente diferente. Mas enfim, esse foi um dos estereótipos que a gente viu nas Olimpíadas. Outro bom exemplo das Olimpíadas é a atleta Beatriz, do judô, que ganhou medalha de ouro. Ou seja, uma mulher preta e gorda, que é atleta, medalhista olímpica, que se a gente visse na rua, muito provavelmente ia pensar outras coisas sobre ela. Então, o estereótipo, segundo o sociólogo Erving Goffman, é isso, é essa nossa capacidade de categorizar pessoas naquilo que esperamos dela. E o que tem a ver estereótipo, sociólogo, Olimpíadas com a aula de hoje? Eu vou te explicar. Lá em Lucas, estou aqui com a minha Bíblia de estudo, lá em Lucas, do 39 ao 43, nós somos apresentados a uma lindíssima história de redenção. Lembra na semana passada que a gente falou sobre a história de Ruth? Uma grande história de redenção também. Então, do Antigo Testamento, nós vamos pular para o Novo Testamento, vamos ver agora Cristo aparecendo nessa história e redimindo uma pessoa que, pelos estereótipos da sociedade, não merecia ser redimido. Vamos lá acompanhar esta passagem. Então, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É uma belíssima história de redenção. Você imagine que Jesus está ali cumprindo a mesma pena que esse criminoso. Nós vamos estudar quem foi esse criminoso, tentar entender a natureza dos seus atos. E mesmo estando com a sua dignidade esvaída, humilhado, dilacerado, Jesus ainda conferiu a este homem graça. Graça é um favor imerecido. Vamos pesquisar um pouquinho na Bíblia sobre essa palavra criminoso. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, no Evangelho de Lucas. Lá em Mateus 27:44, a gente tem uma outra visão sobre essa mesma passagem. Lá em Mateus, a gente vê dois ladrões zombando de Jesus. E esta cena de redenção não é registrada pelo discípulo. A Bíblia se contradiz? Óbvio que não. A gente tem um pouco mais de detalhe de uma outra testemunha que não estava observando um lado da cena. Mas uma coisa interessante para a gente voltar ao Evangelho de Mateus. Mateus vai falar desses homens com uma palavra em grego que significa criminoso da pior espécie, que é a palavra lestai. Em grego, língua na qual os evangelhos foram escritos, ladrão poderia ser escrito de 3 formas. Então, a primeira forma, uma forma que a gente tem até semelhança no português, que é kleptes.
Então vem de cleptomania, cleptomaníaco, ladrão de forma geral. A segunda forma da gente falar de ladrão é cacurgos, como a gente se refere à pessoa que toma alguma coisa de outra. Mas a terceira forma, e é dessa forma que a gente vai se centrar, é lestai. É como se fosse um tipo pior de criminoso. Porque além de ladrão, além de cometer o ato, ele vai usar requintes de crueldade. E é desta forma que Mateus se refere a esses homens, lestai. Além disso, não é qualquer tipo de ladrão que está ali com Cristo na cruz. Esse grupo também se vinculava a legendas políticas. Então, eles queriam se libertar da opressão do Império Romano e cometiam esses atos criminosos e queriam também trazer pessoas à sua causa, como se fosse uma espécie de Robin Hood. E quem não quisesse adentrar nessa causa era rapidamente hostilizado, sofria perseguição, eles matavam. Então é um tipo pior de criminoso, não é só ladrão. Então veja, Cristo está compartilhando das suas dores com esses tipos de criminosos. Um outro fato interessante sobre a crucificação, para a gente pontuar melhor essa cena, é que Jesus foi no lugar de Barrabás. Lembre-se que houve aquela seleção, Barrabás ou Jesus, e o povo preferiu dar perdão a Barrabás. Só que Barrabás, ele era o chefe desses bandidos, desses malfeitores. Então, ele pertencia ali a uma classe dos zelotes, um grupo rebelde que visava a libertação do Império Romano, mas com requintes de crueldade. E esse criminoso, esse rebelde, foi solto no lugar de Cristo. Então, se haviam 3 cruzes, né? Uma era para Barrabás e as outras 2 para seus seguidores. Mas no lugar de Barrabás, nós sabemos que foi o próprio Cristo. Então, veja, essa história toda que eu contei é para nos situarmos de que não existe bandido bom, não existe bom ladrão. Essa história de Lucas 23 criou na igreja ali do primeiro século uma noção de bom ladrão. Inclusive, o primeiro santo a ser canonizado pela Igreja Católica foi o São Dimas. A Bíblia não nos fala o nome deste ladrão, desta personagem aqui do Evangelho, mas evangelhos apócrifos e talvez outras fontes históricas corroboraram esse nome, e por essa razão a Igreja Católica canonizou este ladrão. E daí vem essa ideia de bom ladrão, bandido bom, Robin Hood. É daí que vem isso. O problema é que bandido e bom não ficam na mesma sentença. Há uma antítese muito grande aí. Ou você é bom ou você é bandido. O que nós vamos aprender com essa história? Que eu estou fazendo uma grande volta. Quando nós encontramos Cristo, todos os nossos predicativos se esvaem. Então não é bandido bom. Bandido bom é bandido redimido. E todo aquele estereótipo que a gente tem sobre as pessoas também são quebrados em Cristo. Cristo poderia olhar para aqueles homens e pensar, não, esse não é digno de estar no meu reino. Ele está nesta cruz porque merece, e isso é pontuado pelo próprio ladrão. Ele diz que ele está ali por justiça, mas Jesus não, ele era um homem justo. E mesmo assim, Jesus dispensou graça sobre este homem. Então a gente precisa quebrar um pouco esses estereótipos sobre o crente, roupa de crente. Tudo isso são construções sociais que nós fazemos sobre as pessoas. É óbvio, a igreja não é bagunça, né? Existe uma etiqueta social para você frequentar um culto público. Você não vai de qualquer forma a um juiz, a um tribunal. Então por que você iria de qualquer forma à casa de Deus? Mas eu estou falando daquele estereótipo ainda mais profundo, aquele estereótipo que diz sobre a pessoa, muito além das suas vestimentas. Será que a igreja está preparada para receber bandidos, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que nós não queremos compartilhar o banco da igreja? Porque foi assim que Cristo dispensou a sua graça, compartilhando a mesma humilhação, o mesmo esvaziamento da sua humanidade que aquele ladrão. Ambos estavam sofrendo a mesma pena, os mesmos açoites. Mas para esse ladrão receber esse perdão tão ele precisou fazer uma coisa. Primeiro, confessar.
Nós temos que quebrar os estereótipos justamente porque quando somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nossas marcas negativas se esvaem. Por sermos lavados pelo sangue de Cristo, aquelas coisas que a velha criatura fazia, não pode fazer mais. Esse ladrão, naquele momento de cruz, confessa que era um homem justo, estava sofrendo aquela pena porque era merecido, confessa. Então, o primeiro passo é confessar os nossos pecados. Segundo passo, arrependimento. Não basta você constatar que é um miserável homem, uma miserável mulher, que precisa de mudanças se você de fato não se arrepende. E aí eu vou de novo para a língua portuguesa, porque desculpar e pedir perdão são coisas bem diferentes. Desculpar é tirar a culpa. O prefixo desde da palavra nos mostra isso. Então eu quero me livrar da culpa e, consequentemente, me livrar das consequências. Mas perdoar, pedir perdão, não é tirar a culpa. É realmente olhar aquilo que você fez e se sentir mal. E não querer se livrar das consequências. É aceitar as consequências e não praticar mais aquele ato. Esse ladrão arrependido, ele não pediu para Cristo livrá-lo da cruz. E esse é um ponto interessante. Ele sabia que tinha que passar por aquela consequência de ser um rebelde, de ser um lestai. Mas ele queria alguma coisa ainda maior do que se livrar da sua culpa. Ele queria a salvação. E essa salvação Cristo podia dar para ele. Ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui ele reconhece que aquele Jesus que está ali compartilhando o mesmo sofrimento é o Senhor da sua vida. Então, depois de confessar, se arrepender, nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor. E depois disso vem um grande momento de redenção desse ladrão. Jesus lhe responde, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A gente possa refletir que para Jesus não tem estigma, não tem estereótipo, não há limites para a sua graça sobre a nossa vida. E que a gente também possa refletir sobre arrependimento. Quando nós queremos entregar a nossa vida a Cristo, precisamos deixar a velha natureza. Isso é fácil? Óbvio que não. Você pode pensar, poxa, Carol, mas para o ladrão até que foi fácil, porque ele passou a vida inteira cometendo delitos, fazendo mal para os outros, e no seu momento derradeiro, que era o momento da cruz, ele resolve se arrepender. Mas veja, havia 2 ladrões. E lá em Mateus, nós vamos ver que o discípulo fala que os 2 estavam zombando. Em um primeiro momento, 2 ladrões zombam. E no segundo momento, um ladrão cai em consciência e percebe que ali do seu lado estava uma promessa de vida muito melhor, vida eterna. Então, ele se arrepende do que faz e aceita a sua pena capital, que era a crucificação, mas espera encontrar aquele Salvador no reino dele. Isso é uma manifestação poderosa da redenção de Cristo. Então não existe bom ladrão, existe vida nova, nova história, redenção para aqueles que aceitam esse chamado de Cristo. Se esse conteúdo abençoou você, edificou a sua vida, eu convido você a curtir, a compartilhar, a se inscrever no canal para você não perder esses estudos, essas pequenas reflexões que fazemos aqui nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e continue conosco para mergulhar ainda mais na palavra de Deus.